Eu fiquei muito em dúvida se eu faria essa resenha do livro Filosofia no Cotidiano, que é o que a gente vai falar hoje. Desculpa o barulho da minha cadeira, eu juro que em algum momento eu vou colocar um óleo para ela parar de fazer esses barulhos. Mas eu fiquei muito em dúvida sobre fazer essa resenha, porque primeiro que foi um livro que eu sequer achei algum ponto positivo. E é um livro também que eu tenho alguns pontos contra, e ao ler a biografia do autor para essa resenha, né, do Luiz Felipe Pondé, eu acho que eu entendi e consolidei melhor o porquê que eu não gostei tanto desse livro, para além do que já estava, eu odeio quando eu faço isso, para além do que já estava mais ou menos claro durante a leitura. Então, os pontos contra, vamos começar por aí, porque não tem pontos a favor, né? Eu não lembro de nenhum ponto positivo, eu não consegui encontrar. O autor ele tem algumas falas bastante preconceituosas, então isso foi uma coisa que me incomodou muito e não é o primeiro livro dele que eu leio também. Isso eu vi em outras obras, mas como eu achei que esse falava sobre filosofia, eu imaginava que ele fala sobre filosofia, mas eu imaginava que seria um livro com menos viés político, só que não acontece. O Luiz Felipe Pondé ele tem uma característica que aconteceu muito no Antifrágil, que foi uma coisa que me incomodou bastante, que é no Nassim Nicholas Taleb, né, o autor do Antifrágil, que ambos os autores compartilham de uma arrogância que incomoda muito. Então, eu sinto essa arrogância durante a leitura do livro, assim, de uma prepotência, uma superioridade, e em alguns momentos o Luiz Felipe Pondé deixa muito claro que ele não tá nem aí pro leitor, tipo assim, eu tô escrevendo o livro porque eu quero, do assunto que eu quero, e sabe, que se dane a sua experiência de leitura, e ele deixa isso explícito, sabe? Então, são coisas que me incomodaram e que eu nem vou falar uma nota para esse livro porque seria muito, muito baixa, sabe? Então eu prefiro me abster disso porque um livro que não tem nenhum ponto positivo e que me deu uma experiência de leitura que me fez experienciar raiva, incômodo e tal, eu não sei nem como que eu consegui chegar ao final dessa leitura, sinceramente. Mas vamos falar então um pouco sobre a biografia do Luiz Felipe Pondé. Ele nasceu em 29 de abril de 59 em Recife, Pernambuco. Eu não sabia que ele era nordestino. Pelo menos a gente tem uma coisa em comum, né? Que eu sou cearense, eu nasci em Sobral, então eu tenho um carinho muito grande pelo povo nordestino, minha família materna é de lá, enfim, eu amo muito. A formação acadêmica do Pondé é invejável, não dá pra falar que ele é uma pessoa despreparada, porque ele iniciou o curso de medicina na Universidade Federal da Bahia, mas ele não concluiu, então provavelmente foi difícil ele passar, né, porque é uma federal, um curso de medicina, que geralmente é muito disputado, ele não concluiu esse curso. Ele se graduou em filosofia pela USP, fez mestrado em história da filosofia contemporânea também pela USP, doutorado em filosofia moderna pela USP, com intercâmbio na Université Paris 8, eu não lembro como é que fala 8 em francês. E fez pós-doutorado em epistemologia pela Universidade de Tel Aviv, em Israel. Na carreira acadêmica dele, ele é professor de Ciências da Religião na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo. A atuação na mídia. Ele é colunista semanal da Folha de São Paulo e da Gazeta do Povo, apresentador do programa Linhas Cruzadas na TV Cultura, ao lado da jornalista Thaís Oyama. Isso aqui me chamou a atenção porque a Thaís Oyama, eu já li um livro dela, não lembro qual que era, e ela é uma escritora, uma jornalista que eu tinha a impressão de ser bastante de esquerda. Eu nunca vi esse programa Linhas Cruzadas. Se você já viu, por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou. Porque se ele apresenta, ele que é um cara de direita, né? Tá até aqui a visão filosófica dele, ele se identifica como liberal conservador. Ele sendo um cara de direita e a Thaís Oyama, se eu tiver certa, ela é uma pessoa de esquerda, não dá muito quebra-pau nesse programa, não. Eu fiquei interessada em ver, eu não sabia que esse programa existia, mas eu realmente fiquei interessada em ver para saber como que funciona essa dinâmica, porque ela, para mim, é uma pessoa bastante de esquerda, reconhecidamente de esquerda, então eu posso estar errada nessa leitura que eu tenho dela, mas, por enquanto,
É isso que eu pensei sobre esse programa. Continuando sobre a visão filosófica do Luiz Felipe Pondé, ele é crítico do politicamente correto e do ateísmo materialista e valoriza as tradições religiosas ocidentais e adota um tom existencialista e pessimista em suas análises. Isso é muito claro, assim, esse tom pessimista dele é visível e também é incômodo porque eu acho uma forma de ver o mundo não muito saudável, assim, tão pessimista, mas enfim, é isso que a gente tem de biografia dele. Eu não recomendo esse livro, de verdade, assim. E foi uma insistência minha ler esse livro no sentido de que eu já tinha tido uma experiência ruim com o livro dele. Eu acho que era Espiritualidade para Corajosos, alguma coisa para corajosos que eu li antes dele. Vou tentar deixar aqui na tela, caçar lá no meu Scooby. Qual que eu li? Então, eu sabia que eu não tinha gostado e aí eu insisti para ler esse, então meio que dando uma segunda chance e eu me arrependi. Eu com certeza não vou pegar mais nenhum livro do autor, a não ser que eu vá fazer um concurso que tenha isso como leitura obrigatória, mas eu acho difícil. Então, de forma espontânea, eu não vou pegar mais nenhum livro do autor para ler, porque realmente é algo que é uma experiência de leitura que não é confortável para mim. E isso vai além dessa questão da ideologia política que a gente não compartilha, sabe? Porque eu acho que existem autores que eles conseguem falar da sua própria ideologia política, dos seus pensamentos e tal, de forma educada, de forma a não deixar o leitor desconfortável e às vezes até em fazer um debate saudável ali, sabe? Eu já vi isso em autores de esquerda, eu não vi isso em autores de direita, nem de centro. Se bem que o Ciro Gomes, ele faz isso. Eu li um livro do Ciro Gomes, que eu também esqueci. Sou péssima com o nome de livro, gente, vou deixar aqui na tela. E eu senti isso, que ele tem essa educação, sabe? Ele tá ali pra dialogar, pra conversar com o leitor e não chega assim no tiro, porrada e bomba. Então, só pra frisar que não foi só a questão da diferença ideológica que me fez avaliar mal esse livro, que me fez chegar à conclusão de que eu não devo pegar nenhum livro do autor, e sim a forma como ele apresenta essas ideias, a forma como ele se coloca no livro. Então, para mim, foi uma experiência bastante desagradável. Enfim, eu queria saber se você concorda comigo, se não, se você já leu esse livro, o que você achou, para que a gente possa continuar essa conversa aqui nos comentários. E se você for comprar esse livro ou qualquer outra coisa na Amazon, por favor, usa meu link que está na descrição, que você me ajuda muito, tá bom? Um beijo!